No nosso ranking de hoje, eu quero falar para você de alguns sinais de que o seu texto está com cara de chat GPT. Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Assim, a gente vê em muitos lugares aí as pessoas falarem de características do chat GPT que você consegue perceber nos textos, alguns vícios de linguagem, coisas que são mais próprias do inglês e são transpostas para o português e aí fica estranho, tipo o uso da palavra literalmente, né? Que no inglês é muito comum um uso mais cotidiano, que não é no português, e as pessoas começam a usar a palavra literalmente para uma coisa que claramente é literal. E aí eu resolvi trazer alguns sinais menos comuns, que as pessoas comentam menos, mas que a gente que é da área de linguagens consegue perceber que o chat GPT faz, beleza? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu sou um telespectador assíduo de YouTube. Adoro assistir YouTube, como eu faço conteúdo aqui, eu gosto de ver o que as outras pessoas estão fazendo também. E aí, eu tenho visto assim vários canais. Tem um canal que eu acompanho já há bastante tempo, é um rapaz até muito legal que ele faz vídeos assim longos sobre assuntos diversos e tal. E aí eu comecei a perceber certas coisas que ele falava, um padrão. Eu comecei a perceber que algumas coisas estavam muito parecidas com o que eu via nos textos de ChatGPT. Ele falando, eu ouvindo, mas eu conseguia perceber aqueles elementos ali na fala. E aí, um dia desses eu estava vendo um outro vídeo, assim, aleatoriamente eu coloquei no YouTube, estava vendo um vídeo de uma psicóloga falando sobre os hobbies da gente. Das coisas que a gente faz por diversão e tal, e por que a gente está parando de fazer isso. E aí eu comecei a perceber a mesma coisa na fala dela, ela falando do mesmo jeito, com aqueles mesmos elementos. Falei, não pode, as pessoas estão fazendo o quê? Roteiro para vídeo no chat GPT e estão simplesmente lendo. Aí eu resolvi fazer esse vídeo, trouxe aqui algumas coisas para você. Eu quero começar, é um ranking, né? Então a gente vai do quinto lugar até o primeiro lugar, mas eu quero fazer algumas menções honrosas, que são aquelas coisas que a gente já sabe mais ou menos, mas que sempre vale a pena lembrar. Uma é o uso da palavra insight. Texto de chat GPT usa demais a palavra insight. Quando é que você já usou essa palavra na sua vida? Eu Talvez eu tenha usado uma vez ou outra só quando começou a IA, e aí as pessoas começaram a gerar aqueles textos de IA e você começa a ler aquilo e por influência você vai reproduzindo algumas coisas desse tipo. Só que assim, a palavra insight a gente não usa. O brasileiro não usa essa palavra, certo? E aí, a inteligência artificial, ela usa essa palavra como uma muleta, ela tenta dar profundidade para alguma coisa que na verdade é super senso comum e bota lá um insight importante, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, quando a inteligência artificial não tem um argumento original, bom, ela joga lá qualquer coisa bem óbvia e fala que é um insight, para parecer que é uma coisa assim, uau, é um grande mousse. Eu coloquei um exemplo aí, ó. Pequenas interrupções repetidas minam o momento compartilhado e impedem que surja aquele insight espontâneo. Quer dizer, impedem que surja aquela ideia espontânea. Tipo, não precisa usar a palavra insight, mas usa. Outra menção honrosa é para o uso da palavra crucial. Quando eu vejo a palavra crucial hoje em dia, já acende o sinal vermelho na minha frente. Já tenho logo a impressão de que foi ChatGPT que fez. Aí eu coloquei um exemplo. Ó. Esse cenário estimula não só a busca constante por novidade, mas também a dificuldade de aprofundamento, algo crucial para a construção de intimidade verdadeira. A inteligência artificial ela tem uma dificuldade enorme de dosar a importância das coisas, então ela acaba exagerando em alguns pontos. Tudo que a inteligência artificial gera é fundamental, é essencial, é crucial. Você pode perceber que os textos usam muito essas palavras, mas eu acho que a palavra crucial é uma que chama muita atenção, porque não é uma palavra que a gente usa com tanta frequência no dia a dia, certo? Aí acaba virando uma coisa, nossa, tudo para a inteligência artificial é crucial demais. Outra que todo mundo comenta é o uso excessivo de travessões. O travessão é legal, é um recurso estilístico muito bom, só que a inteligência artificial, ela descobriu, né, criando os padrões lá do algoritmo, descobriu que o uso do travessão ele simula, ele
ele simula, ele inventa um tom de conversa. Quer dizer, ela joga esses travessões no meio de quase todo o parágrafo para poder colocar explicações extras. Aí o texto fica todo quebradinho. É coisa que no nosso dia a dia também, na nossa escrita, de vez em quando a gente até coloca um travessão ou outro para ostentar, né? Eu sei usar travessão. Só que a gente não faz com a frequência que a inteligência artificial faz. Usar travessão é legal, é chique. Eu acho chique. Eu uso de vez em quando, só que tem que ser com moderação. Olha esse exemplo que eu coloquei aí. Em vez de fortalecer laços, o contato frequente pode se tornar mecânico e esvaziado de significado. Travessão. Não só se fala mais, mas também se escuta menos. E esse não só, mas também eu vou falar daqui a pouco. Esse travessão aí, ele precisa estar aí? Não. Pode ser um dois pontos. Não tem necessidade de ser esse travessão, mas ela começa a colocar esses travessões e tal. Agora, uma que a gente vê em muito perfil profissional que está gerando texto com inteligência artificial é essa próxima, que é também uma menção honrosa, que é um padrão que o ChatGPT tem para argumento de autoridade. A pessoa ela vai escrever lá na rede social dela, ela coloca assim: como jornalista, eu sou não sei o quê, como professor, eu não sei o quê, não sei o quê, como psicólogo, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como médico, parece aquele vídeo do José Serra falando, né? Como deputado, como senador, como prefeito, como a Dona Maria, como o seu Oswaldo, que é o marido dela, que é o vídeo do José Serra Comedor. Fica estranho. A inteligência artificial ela não tem uma vivência real, ela é programada para ela vestir um personagem, uma persona, e é muito rápido. Aí ela acaba usando essa mesma formulazinha aí. E você pode ver em muito perfil profissional tem isso. É uma coisa horrorosa. Fica parecendo aqueles textos horrorosos que tem no LinkedIn, quando a pessoa está desesperada querendo provar a credibilidade dela. Antes de dar o argumento, ela já quer provar a credibilidade. A pessoa que tem experiência de verdade, ela consegue falar as coisas de forma natural. Ela não precisa disso aí. Certo? Essas foram as 4 menções honrosas que eu queria fazer, porque já é uma coisa meio manjada. Agora a gente vai entrar no nosso top 5. Em quinto lugar, as estruturas com se, não, e não é o se não junto, é o se, não, e as estruturas com não é x, é y. Eu coloquei alguns exemplos aqui para você, mas antes de ler esses exemplos, eu quero comentar um pouco sobre. Essa se não e essa não é x é y são frases de efeito que a IA padronizou. Ela pega isso aí para poder gerar contrastes binários, coisa polarizada. A gente não está muito polarizado em tudo? E esse tipo de coisa é muito fácil de estruturar e dá uma sensação de que tem um impacto. Parece um slogan, sabe? Parece uma frase de propaganda. E aí a gente tem essa repetição excessiva de uma coisa, de slogan, de uma coisa que parece ser propaganda. Só que quando você lê isso uma vez, até funciona. Mas de repente você está lendo isso em todo lugar. Ou se não, o mesmo texto é cheio disso. Ah, não é sobre isso, é sobre aquilo. Sabe? Fica martelando uma sequência de se não tem isso, acontece aquilo. Se não isso, aquilo outro. O texto fica completamente sem alma. Tem Instagram de gente que você abre e todos os posts, geralmente Instagram profissional, e todos os últimos posts tem na legenda isso aí. É horrível. Quer dizer, você perde a oportunidade de fazer um argumento verdadeiro, um argumento genuíno, e você começa a soar como uma coisa genérica, tipo um coach, uma pessoa motivacional, não sei o que, não sei o que. É robótico, certo? É robótico e é para tentar forçar uma emoção, forçar um contraste que muitas vezes nem existe. Eu coloquei alguns exemplos aí para você. Eu vou ler todos, né? A internet transformou a forma como nos relacionamos e não é sobre tecnologia, é sobre comportamento. Olha que se não há consciência no uso, virá automatismo. Se não há limite, virá excesso. Se não há intenção, vira dispersão. O vídeo que eu estava falando para você da psicóloga, ela tem um trecho que é exatamente assim no vídeo. A hora que a pessoa falou isso, eu falei, puxa vida, não pode, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, não.
certo? São coisas que a gente tem ouvido, começado a ouvir com certa frequência por causa da IA, e a gente acaba reproduzindo. Qualquer hora, qualquer dia eu vou acabar reproduzindo uma dessa aqui natural. Vocês veem que eu chego aqui e começo a falar a coisa naturalmente. Eu vou acabar reproduzindo uma dessas naturalmente qualquer hora, mas é porque você está lendo isso tanto, você está ouvindo isso tanto, que isso começa a ficar na sua cabeça. Igual eu falei lá no começo, o uso da palavra literalmente. Agora mesmo eu tava lavando a louça aqui antes de gravar esse vídeo e eu tava assistindo um vídeo do canal que eu falei pra vocês que eu gosto de assistir, que tem uns vídeos longos e tal. E aí já veio, o rapaz já falou no vídeo um literalmente desses que tipo, ai, a população brasileira literalmente está interessada em não sei o quê. Não era esse o contexto, mas é só um exemplo de um uso, tipo, aquilo já é literal, você não precisa falar que é literalmente aquilo, porque já é literal, ou seja, não tem um outro sentido possível para aquela frase. Só que aí, como o inglês usa muito essa palavra literalmente, ou senão agora tem o realizar. Ai, é tão bom quando a pessoa realiza que ela precisa estudar mais. Poxa vida! Esse realizar ele é do inglês, o realize. No português a gente tem o perceber. Esse realizar ele não é para ser usado no português nesse sentido. Agora estão usando o assumir também, no sentido de assumed. Sabe? E são coisas que estão vindo por causa de inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é programada ali para lidar com todos os idiomas. Ela é um modelo de linguagem. Qualquer idioma ali vai funcionar para ela. Só que aí ela acaba confundindo coisas de um idioma e jogando em outra. E isso acontece muito para o português. Ela pega coisas que são padrões estilísticos da língua inglesa e joga para a gente e fica um grande cocô. Certo? Aí tem mais exemplos, eu não vou ler os outros não, eu vou passar para o nosso quarto lugar, beleza? O nosso quarto lugar é o uso da palavra simples para introduzir ideias. Esse me mata, me mata. A inteligência artificial ela tem um tique terrível e ela tenta ser didática o tempo inteiro. Se você pede um textinho descontraído para a inteligência artificial, ela vai meter esse simples. Para fazer a transição entre um problema e a solução desse problema, ela vai meter uma frase do tipo: o raciocínio é simples, a explicação é simples. E aí isso fica artificial por dois motivos. Primeiro, soa boazinho, bonzinho demais. A inteligência artificial fica boazinha demais, condescendente demais, como se ela estivesse mastigando a informação toda para uma criança. E segundo, que a IA coloca esse negócio de simples, o raciocínio é simples, e depois vem uma grande atrocidade, vem um negócio complicadíssimo, ou se não robótico, um negócio cheio de jargão técnico, uma coisa horrível. Quer dizer, ela faz uma coisa, um raciocínio linguístico preguiçoso. Escritores humanos, gente mesmo de verdade que escreve, raramente vai anunciar que uma coisa é simples antes de explicar aquela coisa. Eles vão explicar a coisa e talvez depois falar que é simples, não sei o que, não sei o que. Vai explicar com clareza e ponto final. Aí eu coloquei alguns exemplos, olha só. O ponto de partida é simples. Quanto mais tempo mediado por telas, menor tende a ser a profundidade das interações presenciais. A dinâmica das redes sociais segue uma lógica simples, mas poderosa. Tem esse também. Algo é simples, mas poderoso. O que se apresenta aqui é um raciocínio, é uma ideia, é um posicionamento simples, mas poderoso. Simples, mas muito forte. Isso é um horror. E a gente que é da área de linguagens consegue perceber que isso aí foi feito pela inteligência artificial. Certo? Agora nós vamos para a nossa medalha de bronze, o nosso terceiro lugar. E aí, para o terceiro, segundo e primeiro lugar, eu fiz uma coisa muito legal que foi: eu fui lá no ChatGPT e falei com o ChatGPT assim: faça um texto sobre a influência da tecnologia nas interações sociais. Era uma coisa assim. E aí ele gerou um texto. Eu não mexi em nada nesse texto. E os três próximos pontos do nosso ranking, o terceiro, o segundo e o primeiro lugar, todos os exemplos eu extraí desse texto. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o vício de linguagem que o ChatGPT vai trazer
depende de qual é o prompt que você coloca lá, de qual é a coisa que você pediu. Se você pedir uma linguagem mais didática, arrisca ele meter mais essas palavras, essas coisas igual esse quarto lugar, o uso da palavra simples. Tal coisa é simples, mas é bastante interessante. Ele costuma meter esse tipo de coisa. Quando você não pede, você gera um texto cru, é como se ele estivesse só falando sobre um assunto, fazendo uma dissertação. Aí os 3 próximos erros, o terceiro, o segundo e o lugar, eles são muito frequentes. E eu te garanto que se você for agora no ChatGPT e pedir para ele fazer um texto, ChatGPT, faça um texto sobre... E aí você coloca um tema lá. Só isso. Ele vai meter esses 3 próximos erros, essas 3 próximas coisas no texto que ele vai criar. Testa lá, faz o exemplo e depois você volta aqui para você me contar. Em terceiro lugar, nós temos o uso excessivo de esse, essa e isso. O que é esse uso excessivo de esse, essa e isso? É um dos vícios mais sutis que a inteligência artificial tem. Muita gente não percebe, mas isso destrói a fluidez do texto. A inteligência artificial, ela é treinada, ela é algorítmica. E ela é treinada para manter uma coesão textual perfeita, para fazer um texto impecável. E aí, o mecanismo que a inteligência artificial mais usa para não se perder no próprio raciocínio é ficar amarrando de forma muito rígida a frase atual, a ideia atual com a ideia anterior. E ela usa pronome demonstrativo para fazer isso. Fica com uma cara de relatório, uma coisa horrível. É o ponto final e aí ela mete lá esse cenário, esse comportamento. Isso demonstra, é cansativo. Um texto feito por um ser humano, ele vai fluir naturalmente. A gente vai usar elipse, quer dizer, a gente vai omitir alguma ideia. A gente vai usar sinônimos mais ricos para fazer o texto dar uma expressividade diferente para o texto. Às vezes a gente vai repetir a palavra por estilo, ou a gente vai deixar a ideia seguir em frente sem ficar voltando muitas vezes, ou a gente vai usar outros elementos para fazer a coesão. Eu vou mostrar aí para você alguns exemplos. Olha só, eu tenho 5 exemplos, 5 que eu tirei do mesmo texto. E foi um texto que eu só coloquei o promptzinho simples lá no começo. Olha só. Nas redes sociais, a comunicação tende a ser rápida, fragmentada e baseada em estímulos curtos, curtidas, comentários breves, emojis e respostas imediatas. Esse formato favorece a quantidade de interações, mas não necessariamente a qualidade. Outro exemplo. O encontro presencial envolve elementos que vão além da fala, linguagem corporal, tom de voz, expressões faciais, silêncio compartilhado. Esses aspectos fortalecem empatia e compreensão mútua. Outro, mesmo quando 2 pessoas estão fisicamente juntas, é comum que uma ou ambas estejam com o celular na mão. Esse comportamento fragmenta o momento compartilhado. E aí a gente tem mais. Essa comparação constante pode afetar, isso pode reduzir a capacidade. Eu nem vou ler esses 2 últimos exemplos aí não. Você pode pausar o vídeo e você vai ler. E isso tudo, todos esses exemplos foram retirados de um mesmo texto. E tinha mais. Isso é só para você ver o tanto que isso é repetitivo. Mas como a gente fala essas palavras no nosso dia a dia, fica menos perceptível que isso está com cara de inteligência artificial. Certo? Então, começa a observar. E eu tô fazendo esse vídeo não é para ensinar você a usar a inteligência artificial, não. Beleza, você pode usar, eu acho legal as pessoas usarem as ferramentas que elas têm à disposição. Só que se você está fazendo um texto ou um artigo para você entregar na sua escola ou na sua faculdade, você tem que observar esse tipo de coisa. Você pode ir lá pesquisar alguma coisa na inteligência artificial, mas você tem que olhar aquilo, revisar aquilo. Eu conheço gente que pega o texto, bota na inteligência artificial, copia e cola depois, sem nem ler o que foi escrito. Aí vem até com aquela estrutura de tópico, que é assim, ó, você tem o começo do tópico lá, um cabeçalho do tópico para depois vir a explicação. Você tem tipo um verbete, né? Por exemplo,
população ribeirinha na Amazônia. Aí você tem o início do tópico ali, população ribeirinha na Amazônia, e depois vem uma explicação. População ribeirinha na Amazônia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E nesse início, antes dos 2 pontos, ele coloca tudo em letras maiúsculas e negrito. Quando a pessoa copia aquilo, se ela clicar no copiar e jogar no Word ou em algum lugar, aquilo que estava em negrito vem com, acho que 2 asteriscos de cada lado. E a pessoa nem tira aqueles asteriscos, não. Fica lá. Tipo, é óbvio que a pessoa só copiou e colou da inteligência artificial. Tem coisa que dá para você copiar, colar, você revisou, olhou, não, tá legal isso aqui, vou manter. Só que isso aí vai virando uma coisa tão comum que às vezes a gente começa a fazer coisas assim no dia a dia. Por exemplo, essa estrutura que eu falei de esse iniciozinho da explicação, esse verbetezinho, o ChatGPT costumava, agora ele diminuiu isso, colocar cada palavra começando em maiúscula. E eu tenho certeza que em muitos momentos da minha vida, por causa de ficar vendo isso das pessoas, eu comecei a fazer isso na minha estrutura, porque a gente é sugestionável. A gente começa a captar outras coisas e fazer igual. Vamos para a nossa medalha de prata. Segundo lugar. Em segundo lugar dos sinais de que seu texto está com cara de ChatGPT, nós temos parágrafos com tamanho padronizado. Ah, isso aí denuncia, viu? Uma das coisas que mais denunciam que um texto foi inteirinho escrito por IA não é nem as palavras que você usa, o vocabulário, essa coisa do esse, essa, isso, é a parte visual do seu texto. É uma coisa geométrica, porque a IA ela é um programa e ela vai construir blocões de texto simétricos. Os parágrafos eles vão ter tamanhos muito parecidos. E geralmente começa com uma introdução da ideia, desenvolve um pouquinho e uma pequena conclusão no fim do parágrafo. Próximo parágrafo começa de novo com uma introdução, um pequeno desenvolvimento, uma conclusãozinha no fim. Só que isso aí acaba com a respiração do texto. A nossa escrita, a gente que é humano, a gente tem coração. Certo? Às vezes, você empolga na ideia, aquela ideia te anima tanto que você constrói um parágrafo mais longo e depois você precisa de um outro parágrafo mais curto. Porque às vezes você tem uma quantidade de linhas ou uma quantidade de páginas. Você vai construindo a coisa assim. É uma construção mesmo, vai ficar diferente. Só que na inteligência artificial isso não acontece. Ela vai padronizando. Outra coisa, às vezes na nossa escrita no dia a dia, a gente coloca uma frase curtinha para dar um impacto. A inteligência artificial já não vai costumar fazer esse tipo de coisa. Ela não sabe fazer isso de forma orgânica. Ela só consegue fazer se você programar ela para fazer isso. Aí fica uma coisa monótona visualmente, sabe? A gente fica entediado de ler. E aí eu vou colocar para você aí na tela os 4 primeiros parágrafos desse texto que eu falei para você que eu gerei lá com um comando simples. Olha isso. 4 parágrafos de 5 linhas. Os parágrafos são até parecidos. Você pode pausar e ler também, não tem problema não. Você fique à vontade para você pausar e fazer a leitura. Isso aí, a hora que você bate o olho, você já grita, robô. Tá com muita cara de robô. Certo? Então, essa aí, evite. Vamos para o nosso primeiro lugar, a medalha de ouro, e essa eu raramente vejo as pessoas comentarem por aí. Mas essa, eu não sei se sou eu que sou uma pessoa muito detalhista, mas às vezes eu tô ouvindo, igual eu falei para você, gente falar no YouTube e eu consigo pegar isso no ouvido. Que é as estruturas de 3 elementos. Ah, mas a inteligência artificial faz isso demais. Demais. A gente pensa que é só a matemática que tem a regra de 3, ó, né? Não, inteligência artificial tem também. É um truque que é até assim, clássico de retórica, de escrita, só que a inteligência artificial ela ficou viciada nisso. Ela usa isso de uma forma doentia, é uma coisa horrível, certo? Se a inteligência artificial ela vai listar benefícios, consequências, qualidades, sei lá, ações, você pode apostar que ela vai entregar uma lista com 3 elementos, um pacotinho. É A, B e C.
Desse jeito. É previsível. Aí, a pessoa que está lendo e que está acostumada a ver essas coisas de inteligência artificial, ela já fala na hora. É texto de inteligência artificial. E eu tenho observado isso muito em vídeo aqui no YouTube. Muito. Me dá vontade de comentar, me dá vontade de ir lá e falar assim: nossa, que belo textinho de inteligência artificial que você usou para fazer seu roteiro, hein? Ah, fica igualzinho um formulário. Você tem as lacunas ali para preencher, né? Você tem 3 lacunas, é pá, pá e pá. Ah, horrível. Falta a naturalidade do ser humano, falta o raciocínio. Porque com o nosso raciocínio, às vezes você vai colocar uma coisa só forte, ou senão você vai precisar fazer uma lista caótica de coisas, 5, 6 coisas, certo? Falta isso. E aí eu vou mostrar para você também exemplos tirados do mesmo texto. Olha só. A internet transformou profundamente a forma como nos relacionamos. Ela encurtou distâncias geográficas, primeiro elemento, ó, ela encurtou distâncias geográficas, ampliou possibilidades de contato e facilitou o acesso à informação. 3 elementos. Próximo, nas redes sociais a comunicação tende a ser rápida, fragmentada e baseada em estímulos curtos. 3 elementos de novo, né? Rápida, fragmentada e baseada em estímulos curtos. Curtidas, comentários breves, emojis e respostas imediatas. Mais um. A internet também contribui para a cultura da distração constante. Notificações, mensagens e atualizações competem pela atenção o tempo todo. Notificações, beleza. Mensagens, beleza. Mas aí ela botou essa atualizações. Que atualizações? É o FOMO, Fear of Missing Out? É a atualização do celular? Fica estranho. Podia ter colocado assim: notificações e mensagens competem pela sua atenção o tempo todo. Pronto. Ou só as notificações. Porque as mensagens também geram notificação, né? As notificações chamam sua atenção o tempo todo. Pronto, a ideia estaria muito melhor, mas não. Tem que ter o modelinho de 3 elementos. Relações exigem negociação, tolerância e abertura ao diverso. Se você tem tolerância, você já vai ter negociação, certo? Se você tem abertura ao diverso, você já vai ter tolerância. Mas tem que botar 3 elementos. Negociação, tolerância e abertura ao diverso. Mas ambientes digitais frequentemente reforçam polarizações. Isso é o que mais me chama a atenção. Eu já assisto as coisas, eu fico ouvindo. E aí a hora que a pessoa fala isso, isso e isso, eu falo, vá, não dá, eu desisto. Certo? Então esse foi o nosso top 5 de sinais de que seu texto está com cara de ChatGPT. Se você escreveu um texto orgânico, foi você mesmo que escreveu, dá uma olhada depois que você escrever, se você, assim, de tanto ler coisa no dia a dia feita por IA, se você não internalizou alguma dessas bobagens e colocou no seu texto. Tanto as bobagens que eu falei aqui, essas 5, esse nosso top 5, quanto as menções honrosas, quanto outras coisas que eu mencionei, tipo, literalmente, o assumir, eu até esqueci a outra agora, certo? Observa esse tipo de coisa no seu texto se ele foi um texto orgânico. Porque você pode se contaminar com isso. Como eu falei para você, que eu tenho certeza que eu já me contaminei com isso várias vezes. Já fiz várias vezes coisa assim, por ficar sugestionado com coisa que eu leio aí para cima e para baixo. Se você gerou algum texto com rede social, às vezes o seu trabalho, você pode usar a rede social para te auxiliar e tal. Beleza, legal. A gente tem que usar as ferramentas mesmo para a gente poder ter mais tempo livre. Se você fez isso, aí você tem que ter atenção redobrada. Se você não quiser que as pessoas percebam que você está se inspirando lá na inteligência artificial, você olha com bastante atenção. Anota isso aí no seu caderninho para você não perder, sei lá, para você não se perder, eu diria até, nesse monte de baboseira. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Participa do canal do Puxa Língua no WhatsApp. Se inscreve no canal. Eu preciso muito que você se inscreva para o canal crescer. Deixa seu like.
E é isso. Deixa um comentário aí me contando se pelo menos algum desses elementos você não conhecia ainda. Se você já tinha ouvido falar de outros, mas se algum desses é novidade para você, porque eu quero saber, tá bom? Beijo para você, até a próxima. Tchau.